E aí, turma, aqui é o JP, e agora a gente vai fazer exercícios da apostila Eleva para o segundo ano de Química 1, apostila 3, capítulo 15, que trata de acidez e basicidade nos compostos orgânicos. É módulo muito importante também aí para a gente entender alguns comportamentos dos compostos e depois mais para frente reações e tudo mais. Vamos começar aqui pelo exercício contextualizado número 9, que diz o seguinte: a cocaína é uma substância natural extraída das folhas de coca. A cocaína induz a tolerância, ou seja, é necessário utilizar doses cada vez maiores para obter o mesmo efeito inicial. Doses elevadas, overdoses, podem causar parada cardíaca por fibrilação ventricular. A morte também pode ocorrer pela diminuição de atividade de centros cerebrais, que controlam a respiração. A estrutura química da cocaína é... Então, tá aqui. A partir da análise da estrutura química da cocaína, marque a alternativa correta. Então, vamos julgar uma a uma aqui das afirmações. Letra A. Apresenta átomos que podem atuar como base de Lewis. Se a gente lembrar, né, uma base de Lewis é um composto, um átomo que tem par de elétrons livres para doar. A gente viu, no caso da orgânica, que os compostos básicos da orgânica se resumem às nossas aminas, já que elas têm o par de elétrons do nitrogênio para poder doar. Então, vamos ver aqui. Se eu analiso a minha estrutura, eu tenho aqui esse nitrogênio que é uma amina terciária. Então, ele está fazendo 3 ligações simples aqui. Ele também tem um par de elétrons que não aparece, mas que pode atuar como base de Lewis. Então, está correta essa formação. Já é a alternativa A. Vamos ver por que as outras estão incorretas. Letra B. Apresenta um total de 3 ligações π. Lembrando que uma ligação π surge quando eu tenho dupla ou tripla, tá? Então, aqui no caso, como eu tenho uma dupla, eu tenho uma ligação sigma e uma π. Então, já tenho uma π aqui. Tenho aqui mais uma ligação π, já intera 2. E aqui eu tenho mais 3 ligações π. Então, no total, eu tenho 5 ligações π e não apenas 3, tá? Lembrando que quando eu falo de ligação π, não é só carbono-carbono, como é o caso aqui desse anel aromático. Pode ser carbono com qualquer elemento, seja nitrogênio, oxigênio, ok? Então, não é 3, são 5. Letra C. Apresenta um anel aromático e as funções químicas éster e amida. De fato, eu tenho aqui um anel aromático e aqui eu tenho a função éster, tá? Éster aqui e éster aqui. Mas aqui eu tenho função amina e não amida, ok? Então, tá errado isso. Letra D. Apresenta átomos de carbono com hibridização sp3 e sp. Vamos lembrar aquela regrinha. Tem aqui, ó, 4 ligações simples, conta o vão do dedo, sp3. Então, se eu tiver carbono fazendo 4 ligações simples, eu tenho carbono sp3. Tenho vários carbonos sp3 aqui, ó. Tenho aqui, 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 outro, e assim por diante. Tenho vários. Já um carbono sp pode ser do tipo ou 2 duplas, ok? Ou uma tripla e uma simples. Eu não tenho aqui nenhum carbono que faz 2 duplas, o mesmo carbono, ou uma tripla e uma simples. Então, eu não tenho carbonos sp. Os carbonos aqui, ó, nesse caso aqui, aqui, e os carbonos do ciclo são todos sp2, ou seja, uma dupla e 2 simples, ok? Então, temos aqui um problema porque não temos carbono sp, apenas sp3 e sp2. E por fim, letra E. Apresenta grupos metila, em que os ângulos de ligação do átomo de carbono é 120 graus. Eu tenho aqui, ó, radical metil aqui e aqui. Esse carbono da metila é um carbono que faz 4 ligações simples. Então, ele é um carbono tetraédrico, carbono sp3, como a gente acabou de ver. O carbono sp3 não tem ângulo de 120 graus, ele tem ângulo de 109 graus, 28 minutos. Tá? Então, 120 graus são os carbonos sp2. Tá? Então, lembrando, carbono sp2 tem 120 graus, carbono sp 180 e o carbono sp3 em torno aí de 109 graus. Então, está errado aqui essa informação. De fato, é a alternativa A a nossa correta. Vamos agora para o exercício 10. Diz o seguinte:
O excesso de nitratos na água potável e em produtos alimentícios pode ser uma ameaça para a nossa saúde, dado que parte desses íons é convertida no estômago em íon nitrito. Sabe-se que os nitratos e nitritos são usados como aditivos em produtos cárneos industrializados, como bacon, salsichas e presuntos, para retardar a deterioração desses alimentos e preservar o sabor e a coloração dos mesmos. O nitrito nos produtos cárneos industrializados, em meio ácido ou em temperaturas elevadas, forma o agente nitrosante, que reage com algumas aminas, produzindo as nitrosaminas, tá aqui a fórmula, consideradas carcinogênicas, ou seja, cancerígenas. Em relação às propriedades físicas e químicas das aminas, é correto afirmar que, então vamos lá, letra A. As aminas são compostos apolares. Está errado, tá? A gente tem aqui que as aminas vão ter geometria piramidal, tá certo? E aí, se a gente pensar, por exemplo, nas aminas primárias, que é quando eu tenho um NH2, elas são muito polares, já que elas fazem ponte de hidrogênio. Então, tá errado aqui. Letra B. As aminas são mais solúveis em soluções aquosas ácidas do que em soluções aquosas básicas. Vamos pensar, aminas são básicas, então elas têm uma tendência a interagir com ácidos melhor do que interagir com bases. Lembra de ácido reage com base formando sal e água. É a mesma ideia na orgânica. Então, as aminas vão interagir com a água e também interagem com soluções ácidas. Essa daqui é a nossa alternativa correta. Julgando aqui por que as outras estão erradas. Letra C. As aminas aromáticas são bases mais fortes que as aminas alifáticas, ou seja, amina de cadeia aberta. A gente viu que dentre as possibilidades, as aminas aromáticas são as menos básicas que tem. Então, elas não são as bases mais fortes, são as bases mais fracas. Está errado aqui. Letra D. As aminas terciárias fazem ligação de hidrogênio entre si. Terciária é porque eu troquei os 3 hidrogênios da amônia, né, do NH3, por radicais orgânicos. Se eu troquei todos os N que estavam ligados com H, né, troquei todos os hidrogênios, eu deixo de ter possibilidade de ter ligação de hidrogênio. Então, as terciárias não fazem, apenas as primárias e secundárias. E por fim, letra E. As aminas primárias apresentam 3 radicais, alquila ou arila, ligados ao átomo de nitrogênio. Não, primária apresenta apenas um radical, alquila ou arila. Para apresentar 3 radicais, teria que ser uma amina terciária. Então, está errado aqui. Assim, correta a alternativa B. Ok? Agora, exercício contextualizado número 11. O odor característico de peixe resulta da liberação de metilamina, que é uma base orgânica. Na cozinha, é comum o uso de limão para minimizar esse odor, o que se fundamenta na reação de neutralização da amina devido ao pH ácido do suco de limão. Utilizando o critério de basicidade dos compostos orgânicos nitrogenados, ao colocarmos as substâncias anteriores em ordem decrescente de basicidade, obteremos a seguinte ordenação para os compostos. Então, temos aqui 3 compostos, ele quer a ordem decrescente, ou seja, do mais básico, né, da base mais forte, para a base mais fraca. Vamos julgar aqui as nossas... quais são as funções orgânicas que nós temos aqui. Então, nesse primeiro, nós temos aqui um N fazendo 3 ligações simples, é uma amina. Como apenas uma das ligações é com carbono, é uma amina primária. Já nesse segundo composto, nós temos um C-O ligado a um NH2. Isso daqui é uma amida. E aqui nós temos, novamente, uma amina, mas está ligada num radical aromático, então ela é uma amina aromática. Nós vimos que as amidas não são básicas, são neutras. Então, das 3 é a que vai apresentar menor basicidade. Como ele quer ordem decrescente, é do maior para o menor. Ou seja, o último é o número 2. Depois, entre uma amina alifática, que é a que tem cadeia aberta, e uma amina aromática, a gente sabe que a alifática é mais básica. Então, a mais básica de todas é a 1, depois a 3 e, por fim, a 2. Alternativa correta, letra E, 1, 3, 2. Ok?
Para fecharmos a nossa aula, contextualizado agora o número 12. O vinagre é uma mistura de vários ingredientes, sendo o ácido etanóico o principal componente. A única substância que tem um caráter ácido maior que do ácido etanóico é o... Bom, eu tenho aqui julgar os meus ácidos aqui, as minhas substâncias. Se a gente começar julgando pelas funções orgânicas, já é bem fácil. Por quê? Nós sabemos que da orgânica, os compostos mais ácidos que nós temos são os ácidos carboxílicos. E o ácido etanóico é um ácido carboxílico. Então, eu também tenho que procurar aqui, no mínimo, um outro ácido carboxílico. Vamos ver. Letra A, eu tenho aqui um hidrocarboneto. Letra B, eu tenho um álcool. Letra C, um haleto orgânico. Letra D, uma amida. Sobrou simplesmente aqui para mim, o único que é um ácido carboxílico é o composto da letra E. Então, ele já é a minha alternativa correta, porque ele quer um caráter ácido maior que o do ácido etanóico. Então, é a letra E. Por que que ele vai ter um caráter ácido maior que do ácido etanóico? No ácido etanóico eu tenho esse mesmo tamanho de cadeia, mas a diferença é que aqui eu tenho um CH3 e não um CH2Cl. O cloro, nós estudamos, é um dos substituintes que aumentam a acidez do meu composto. Então, eu mantenho o tamanho da cadeia carbônica, mas eu troco um hidrogênio por cloro e faço com que aumente a acidez. Assim, a alternativa correta, letra E. Ok? Fechamos aqui mais uma aula de exercícios. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até a próxima. Tchau, tchau.